Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo. Galera, eu nem ia fazer nenhum vídeo mais hoje não, mas depois dessa notícia aqui eu resolvi fazer. Porque, assim, eu queria dizer pro torcedor do Fortaleza que Deus escreve certo por linhas tortas, tá bom? Por mais turbulência que esteja acontecendo no Fortaleza, esse alvoroço todo, a saída do Paz, o rebaixamento, mas eu sempre gosto de pensar no lado positivo. Há males que vêm para o bem, né? E eu disse isso quando o Fortaleza estava na Série A. Se tiver de o Fortaleza cair, que seja para o seu bem. Você pode até achar que o narrador está ficando maluco aqui, mas não. Há coisas que vêm para o bem, porque se o Fortaleza, não sei qual vai ser a posição da diretoria da SAF do Fortaleza em relação à venda do clube, mas eu acredito que eles vão sim, e principalmente pela cobrança do torcedor, fazer com que essa SAF ela seja vendida majoritariamente. E a permanência do Paz, isso não ia acontecer. O Paz não ia vender a SAF majoritariamente, o que era para ter sido feito desde quando o Fortaleza se tornou SAF. Mas, por ego, né, por ambição ao poder, infelizmente a SAF do Fortaleza não foi vendida, né? Enfim, mas vamos a essa notícia aqui, galera, porque é o seguinte, né? Cara, assim, eu já vi muita coisa nessa vida, viu? Eu já vi muita coisa nessa vida, amigo. Muita mesmo, né? Minha avó me dizia. Minha avó me dizia, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Pois é, e eu tô vendo coisas e mais coisas acontecerem no Fortaleza, né? Mas eu não tô nem um pouco preocupado, galera, porque eu sei o tamanho do que é hoje o Fortaleza, do que representa hoje o Fortaleza em nível internacional. Por isso eu ainda estou tranquilo. Eu sei que o momento é de muita turbulência e ainda vai aparecer mais coisas ainda que o torcedor vai ficar de boca aberta, né? Mas vamos com calma, né? SAF do Fortaleza notifica o Paz e exige o pagamento de quebra de contrato. De acordo com a apuração do jornalista Jorge Ponte, o Povo, o valor da multa é de 1 milhão. 1 milhão. Pois é. Corinthians vai pagar? Liso? Não sei. Corinthians tá quebrado, né? O dinheiro da Copa do Brasil foi todo pro Memphis Depay, foi todo pros jogadores que eles estão devendo lá do Transferban. O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza enviou a notificação nesta terça-feira, dia 30, para o Marcelo Paz, ex-CEO do clube, cobrando o pagamento de 1 milhão. O valor se refere à cláusula de renúncia que tinha no seu contrato. A informação é do jornalista Sérgio Ponte. A gente sabe que o Sérgio Ponte é canalense, mas aqui o que importa pra gente é a notícia, né? Conforme apurou o Povo, Marcelo Paz entregou aí oficialmente a sua carta renúncia no Fortaleza. Na última segunda-feira, dia 29, o dirigente tinha vínculo firmado com a SAF do Fortaleza até o final de 2026 e com a rescisão contratual terá que pagar uma multa prevista no documento. Será que ele assinou o documento sem ver? Talvez, eu não sei, talvez, né? Outro tópico previsto no contrato que não foi realizado por Marcelo Paz é o período de transição. Ele teria que acompanhar o início do trabalho do seu sucessor no cargo. No caso, o Pedro Martins, oficialmente no domingo passado, dia 28. O CEO do Leão, inclusive, já está em São Paulo para dar início aos seus trabalhos. Pois é, cara, assim, o contrato, pelo menos que a gente está vendo aqui, foi um contrato bem profissional, feito pela SAF. Porque é o seguinte, a forma que o pai saiu foi uma forma covarde e sorrateira mesmo. Por quê?
Porque ele tipo largou o Fortaleza, como o Rogério Ceni largou o Fortaleza na concentração lá na Bahia, e que eu disse que o Rogério Ceni foi covarde. E ele foi covarde. Ele largou o Fortaleza na concentração. Isso não é atitude de homem. Isso não é atitude de um profissional. Critiquei muito o Rogério Ceni. Sou grato pelo que ele fez ao Fortaleza. Mas a forma covarde que ele saiu do Fortaleza, ele saiu pela porta dos fundos. Assim como o seu Marcelo Paes também. Ele abandonou o Fortaleza, o cargo de CEO do Fortaleza, de uma forma amadora. Por quê? Ele deixou o Fortaleza, o clube que ele disse que ama, sem pai e sem mãe. Ou seja, saiu, se vira aí vocês da SAF que eu tô indo pro Corinthians. Eu tô indo fazer poropopó, né? Tô indo fazer poropopó. E aí, no contrato tinha, além da multa, tinha dizendo que ele tinha que acompanhar o próximo CEO do Fortaleza e mostrar para ele o que ele fez, o que o próximo gestor ia fazer. Ele era para ter passado todos os detalhes. Ó, a gente começou o trabalho, a gente está fechando contrato com esse jogador, a gente está firmando, tá vendendo tá vendendo esse jogador aqui, a gente está comprando esse, a gente está negociando com aquele. É isso que a gente está fazendo. Pronto, você passa, né, para o próximo administrador tomar conta, né, pá do que está acontecendo. Mas não foi feito isso. Ele simplesmente, de uma forma covarde, né, amadora, vazou do Fortaleza e já está em São Paulo, sem passar detalhes para o próximo CEO do Fortaleza, o que está na cláusula ali, ó. Porque de uma certa forma ele deixou o Fortaleza abandonado mesmo, porque era ele que cuidava de tudo do Fortaleza. Mas não, ele sorrateiramente foi embora, vazou do Fortaleza e eu acho que não deu nenhuma satisfação. Eu acho que ele saiu. Eu tô supondo aqui. Acho que ele saiu sem. Talvez nem ligar para. Acho que talvez a galera da SAF ficou sabendo, não sei, né? Ficou sabendo por jornalista. Eu não duvido nada, tá bom? Eles não vieram a público para dizer isso. Mas. Tá dizendo aqui, né? Que ele tinha que fazer isso, né? Ele tinha que passar pro próximo CEO do Fortaleza tudo o que ele está fazendo. E não foi feito. Ou seja, o Pedro Martins chegou aqui como se tivesse caído de paraquedas. Tuf! Cara, o que está acontecendo? Não, porra, eu tô aqui. Nossa, o que está acontecendo aqui? Alguém me diga aí o que está acontecendo? Fui contratado, mas o que está acontecendo? O que está rolando aqui no Fortaleza? Era para alguém chegar e falar. E esse alguém era o Paes. Previsto, né, no contrato. O Sport e o Povo entrou em contato com o Fabiano Ferreira, presidente do Conselho da Administração da SAF do Fortaleza, que confirmou o envio da notificação ao Paes, mas não falou sobre o valor da multa rescisória a respeito e os termos de confidencialidade do contrato. Ele aqui está dizendo, o Marcelo Paes, formalizou aí a renúncia e eu encaminhei a notificação solicitando aí o cumprimento do que estava estabelecido em contrato. O que o contrato, nos termos de confidencialidade, não posso revelar aqui alguns pontos, segundo o Fabiano Barreira aí. Pois é, galera, assim, é uma forma esquisita, né? Como saiu o Paes do Fortaleza, assim, cara, dele tá chateado com alguns torcedores do Fortaleza porque xingaram ele e tal. Cara, beleza, ele pode até estar com raiva de alguns torcedores do Fortaleza, mas da instituição, ele não pode ficar com raiva da instituição, né? Porque ele parece que se vingou da instituição. Ele se vingou de alguns torcedores abandonando o Fortaleza e, de uma certa forma, se vingou. E quem perdeu muito com isso foi a instituição, né? A desvalorização por ele próprio da instituição. Enfim, mas
vamos aguardar aí, porque a multa ele vai ter que pagar. Se está no contrato, vai ter que pagar, né? Já foi acionado. E aí, meus amigos, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Se ele vai pagar a multa, não sei. Se está em contrato, né, vai ter que pagar. Mas vamos ver até que ponto, né, vai o profissionalismo dele em relação a isso aí. Porque, cara, vou te contar um negócio, velho. A saída do Paes foi desastrosa. Em todos os termos que você possa imaginar. Desastrosa mesmo, né? Para muitos torcedores, no qual até tinha uma certa admiração por ele, eu creio que essa admiração acho que já foi jogada até na lata do lixo. Porque eu vou contar um negócio para vocês. O que eu escuto nos grupos de WhatsApp, velho, vou te contar um negócio. Eu não posso nem falar aqui porque são coisas, né? Mas enfim, é isso. Mas é o ódio do torcedor agora, porque ele criou agora um ranço, um ódio com o torcedor do Fortaleza. Com uma grande parte, eu sei que tem uma grande parte ainda que o apoia, né, que o venera, mas a maioria, você pode ter certeza disso, a maioria já não pensa mais como pensava antes em relação a figura que foi criada do Marcelo Paes. Eu sempre digo e afirmo. A única coisa que você tem que amar e venerar é a instituição Esporte Clube Fortaleza. A instituição você ama, você venera, você tem a instituição como ídolo. Eu não tenho ídolo, meu ídolo é o Fortaleza. Minha importância é só a instituição. Mas é isso, galera. Valeu, um forte abraço a todos. Notícia quente, né? E que pegou muita gente aí de surpresa. Eu acho que até o Paes também, né? Que tá fazendo poropopó. O poropopó dele nesse final de ano não vai ser muito agradável, não. Pois é. Valeu, galera. Forte abraço a todos. É isso aí, meu amigo. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo que eu prometi. Mas é isso. Valeu, forte abraço.